O que nós temos hoje aqui no Brasil é uma teoria psicopedagógica que parte do princípio que o aluno é o agente transformador da sua própria educação, né? Ele é autodidata, só que ele tem que ter orientação para ser autodidata. Então, o que acontece? O professor ele é agora um orientador. Ele orienta o aluno na construção do seu próprio conhecimento. Então, você tem o aluno aqui numa ponta, você tem o professor no meio e tem o conhecimento desse lado. Então, o professor ele dá um jeito de pegar o conhecimento e levar até o aluno. E o aluno constrói esse seu conhecimento, né? Ele mesmo vai se desenvolver para aprender. E os métodos utilizados são o que eles chamam de metodologia ativa. Ou seja, o aluno de forma, como que eles chamam, né? Mão na massa, ou fazer as coisas com as próprias mãos, é que vai, como uma espécie de cientista, um cientista marceneiro, um cientista pedreiro, ou seja, o cara que está ali mexendo, ele vai entender as coisas. Então, vamos supor que você queira ensinar matemática, e você, em vez de você colocar matéria no quadro, passar exercício, explicar, tirar dúvida, você vai pegar aquele conhecimento da matemática e, estou inventando aqui, você faria aquelas crianças aplicarem aquele conhecimento construindo bloquinhos, né? Pegariam aqueles bloquinhos, faziam um monte de murinho e, de uma maneira específica, você ensinaria conceitos matemáticos com aquela construção de blocos na sala de aula. Então você passaria aquela aula fazendo a relação entre a construção de blocos com aquele conhecimento matemático. Então você tem uma aplicação concreta daquele conceito matemático. Então, em vez de você ensinar matemática com texto, lista de exercícios, explicação, pergunta, tirar dúvida, você explicaria com coisas práticas, que é o que eles chamam de metodologias ativas. Ou seja, um método onde o aluno, de maneira ativa, né, ele faz e ele aplica. Né, ele não ficaria passivo recebendo aquela informação. Bom, essa é a base, essa explicação teórica, né, do que é essa proposta. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é a teoria, outra coisa é a prática. Então, por exemplo, existem muitas limitações para esse tipo de prática. Esse tipo de prática é uma prática construtivista, né, parte do princípio que o sujeito constrói o próprio conhecimento dele. Né? Ele é o agente que faz com que o conhecimento chegue até ele de alguma maneira. Então, por exemplo, né, você pode aprender estudando para cursinho. Como é que faz para aprender estudando para cursinho? É repetindo, 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 até você gravar, depois você esquece tudo, mas você já passou no concurso mesmo, e você vai aplicar esse conhecimento lá. Aí que tá, quando você estiver lá no seu emprego, aí que você vai aplicar mesmo. Você conhece como? Na prática, exercendo aquele conhecimento. É assim que você vai gravar, vai absorver aquele conhecimento, você vai então entender por que ele funciona, por que aquilo era importante. Só que quando você estava estudando para a prova, isso não interessa, porque você queria passar na prova. Então, essa mesma lógica está tentando ser mudada nos colégios, o que é bom. Essa teoria está correta. Qual é o problema? É a sua prática nos colégios. Então, não dá, é impossível que todas as aulas sejam construtivistas. Não dá. Ou depende do nível de construtivismo que você quer aplicar. Então, se eu chego para você e digo assim, olha, o ideal na aula de biologia seria todo mundo ir para o lado de fora da escola e observar a biologia acontecendo na frente dos seus olhos, pô, isso é muito bonito, é muito poético, mas lá fora tem formiga, chove, tem abelha, tem mosquito, as crianças saem correndo, a criança vai tropeçar, vai ralar o joelho, vão colocar a culpa em você, dizendo que você que levou elas lá para fora, assim por diante. Então tem toda uma série de limitações que eu diria que são econômicas, que são sociais, que são culturais, de vários aspectos que fogem do ambiente acadêmico, que criou essas teorias, que foge do ambiente empresarial, que também criou essas teorias, que foge do ambiente do legislador, que é o cara que criou essas leis, que ele não pensa nessa parte, né? Ele não está lá para aplicar, ele só pensou e depois disse que está certo. Então, teoricamente, está certa essa visão de construtivismo e essa forma de entender a educação? Sim, eu acho que está certo. O problema é que está sendo aplicado de maneira cega. Certo? O cara está pegando aquilo ali e aplicando, ele não está vendo o que está acontecendo. Então tem que olhar para ver o que está acontecendo. Por exemplo, será que toda aula de matemática vai ter que ter esse tipo de dinâmica? Então, um problema que a gente tem hoje.
As crianças têm dificuldade de leitura, de escrita e de interpretação. Não importa a matéria, não importa. Todas as matérias apresentam essas três dificuldades para todos os alunos de todas as idades no Brasil. Os caras têm dificuldade de ler, de interpretar e de escrever. Por quê? Porque essa concepção de que o aluno ele é autônomo, certo? E que o professor é só o orientador dele, o que acontece? Quando ele não consegue fazer, de quem é a culpa? Do professor. Então, por quê? Porque o professor ali é o orientador. O professor deveria orientá-lo a aprender a ler, a escrever, a interpretar. O problema é que, como o método ele é uma visão excessivamente construtivista, esse aluno, o que acontece com ele? Ele não faz, ele fica passivo. Por quê? Porque ele está esperando a construção, ele está esperando o construtivismo. Ele está falando, nossa, professor, eu preciso que você me faça uma dinâmica super diferente para eu poder aprender a escrever. Só que talvez não tenha. Né? Talvez não tenha essa dinâmica para ser feita todas as aulas o tempo todo. Talvez para aprender tabuada você tem que repetir mesmo. Por quê? Porque é só uma tabuada. Não é uma coisa que vai mudar a sua visão de mundo. É só uma tabuada. Você pode aprender de diversas formas. Mas talvez, como é só uma tabuada, não estou desmerecendo, eu estou falando, como não é uma coisa que vai mudar a sua vida por completo, talvez só baste realmente gravar aquilo. Repetir e gravar. Por quê? Porque é só uma tabuada. Agora, dá para ficar repetindo e por que o Hitler massacrou os judeus? Talvez não seja importante ficar repetindo isso, talvez seja realmente importante se aprofundar e explicar e entender por que aquilo aconteceu para a gente não repetir. Agora, em que anos descobriu o Brasil? Talvez não precise ficar tendo super dinâmicas em sala de aula, só colocar a data, gravar aquela data lá. Agora, qual que é a diferença entre o português descobrir o Brasil e os indígenas, né, serem invadidos pelos portugueses? Olha que dinâmica legal, aí já ficou mais interessante. Aí a gente aprofunda, mas nem tudo pode ser uma grande dinâmica construtivista nesse aspecto concreto, né, de literalmente ter que fazer algo com as suas próprias mãos o tempo todo, onde o professor fica ali apenas orientando e tentando empurrar os alunos tendo que fazer algum tipo de trabalho físico em sala de aula, porque senão o cara não consegue estudar. Então, na verdade, o que acontece é que está se retirando a autonomia intelectual. O que é essa autonomia intelectual que eu estou falando? É a do sujeito ter a capacidade dele tentar ler, dele tentar escrever, dele tentar responder, dele interpretar as coisas. Se ele fica esperando algum tipo de condução o tempo todo, isso faz com que ele fique passivo também. Então você pode criar passividade sendo autoritário. Você manda em tudo, determina tudo, obriga o cara a tudo e o cara não pensa nunca, né, com a própria cabeça. Ou você chega pro cara e chega assim, olha, tudo que você quiser eu vou fazer, tá bom? Tudo que você for fazer precisa de um estímulo. Independente do estímulo eu vou aceitar. Aí o cara escolhe não fazer nada. Por quê? Porque ele não tem uma direção. Ele não tem um direcionamento, ele não tem uma regra para seguir, ele não tem um objetivo. Então ele fica parado. Ele também fica passivo. Então isso é muito comum nas escolas hoje. O professor vem com um super projeto e ninguém faz nada. Por quê? Porque aquele projeto para ele, se não tem uma determinação, uma ordem, né, um objetivo claro, tanto faz. Então, se ele não se sente à vontade com aquele seu projeto, com aquela sua forma de dar aula, com aquela sua temática, com aquela sua metodologia, ele simplesmente não faz. Por quê? Porque se deram, né? Eles se deram, e os adultos deram essa responsabilidade, ou essa irresponsabilidade para eles. Se permitiu que eles não precisassem fazer algo se não tivesse o estímulo adequado. Só que isso gera o quê? Passividade. Se eu posso não fazer, eu posso escolher não fazer as coisas que estão me pedindo para eu fazer. Então você cria uma situação que é, ironicamente, o contrário
do que esse modelo prega na teoria. O que esse modelo prega na teoria é que se aquele estudante tem liberdade para escolher, se recebe o estímulo adequado, se existe uma relação positiva entre ele e o professor, se ele tem métodos ativos para praticar as coisas, ele vai se identificar com o assunto e vai aplicar. Mas quem diz que todos eles estão dispostos a isso? Esse é um outro ponto interessante. Quem disse que todos esses alunos, todos os alunos de todas as escolas públicas e privadas, que estão dispostos a todo esse esforço? Será que todos eles vão usar essa autonomia, essa liberdade para ter esse tipo de atitude?